Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando aqui para darmos sequência à nossa devocional. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, no campo de Varginha, sul de Minas Gerais. Convido você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é o admirável amor, a admirável entrega. Morreu sem pensar no seu próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos nossos pecados, ele se entregou. Isaías 53, verso 8. Esse texto foi escrito aproximadamente 800 anos, ou melhor dizendo, essa profecia foi dita por volta de 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta já tinha essa visão de que essa seria a solução tomada por Deus para nos redimir da culpa do pecado. Alguém teria que morrer em nosso lugar, porque nós, como pecadores, nós jamais teríamos condição de alguém do nosso meio morrer pela nossa causa. Por isso, o Filho de Deus foi enviado dos céus para que pudesse dar cabo na condenação. E isso é maravilhoso. Foi duro para Jesus, duro para Deus, difícil ao Espírito Santo, mas foi maravilhoso para nós. Para ter uma ideia melhor da realidade da encarnação de Jesus, imagina como se sente uma pessoa limpa, obrigada a viver no meio de pessoas sujas. Como se sente uma pessoa educada, obrigada a viver no meio de pessoas sem a menor educação. Como se sente uma pessoa de excelente formação moral, obrigada a viver no meio de pessoas totalmente sem noção de pecado, adúlteros, pervertidos sexuais. Como se sente uma pessoa altamente religiosa a viver no meio de pessoas céticas, blasfemas, incrédulas? Como se sente uma pessoa sábia a ser obrigada a viver no meio de pessoas analfabetas, loucas e ignorantes? Como se sente uma pessoa cheia de amor, cheia de ternura, a viver no meio de pessoas cheias de ódio e violência? Tudo isso foi o que Jesus sentiu. Este é exatamente o caso de Jesus, quando ele se fez carne e veio habitar entre nós. E essas pessoas que nós citamos aqui, éramos nós, era eu, era você, distante de Deus, separados de Deus. E éramos nós, para quem Deus olhava e via toda essa podridão. Pessoas totalmente ingratas, inimigas de Deus. Só que mesmo assim, Deus nos amava, Deus nos amou e Deus continua nos amando. Não se deve jamais pensar que os 30 e poucos anos que Jesus passou aqui na terra foram fáceis para ele de suportar. Ele foi obrigado a conviver com nossas misérias, com os nossos vícios, com as nossas indiferenças, com os nossos ódios. Veja, por exemplo, tem um momento na vida dele que ele consegue extravasar. E foi no momento que os seus discípulos não conseguiram curar uma criança que estava possessa de demônio. E ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês comigo? Até quando vocês vão sofrer? Jesus extravasa nesse momento. Mesmo ele ter feito tudo para nós salvar, como temos
falado nas nossas devocionais. Existiram pessoas do seu tempo que o rejeitaram. E existem ainda pessoas nos nossos dias que ainda o rejeitam. Olhando para a morte do Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, olhando para a situação de Deus em ter que enviar o seu próprio Filho por não haver uma outra solução, nós admiramos de ainda haver pessoa que rejeita o Cristo, que rejeita o Salvador do mundo, que rejeita o Filho eterno de Deus que se encarnou para viver em nosso meio nessas condições e dar a vida por nós. E ainda assim tem pessoas que rejeitam Jesus. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos ser gratos, que nós possamos invocar esse nome e sermos eternos, gratos por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus fez. Porque o sangue do Filho de Deus teve que ser derramado em uma cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Pense bem nisso. Se você já é crente, que você possa olhar com mais amor, com mais intensidade, com mais gratidão para a cruz de Cristo e agradecê-lo por ter dado a sua vida. Se você ainda não é cristão, que você possa, nesse momento, olhar para a grande obra que Deus fez por sua vida. Deus te espera, Deus nos espera. Deus quer que todos os homens sejam salvos, desde que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e se arrependam dos seus pecados e se convertam a Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, bendito és tu, Senhor, nos teus atos, nos teus feitos, nas tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho eterno para morrer em uma cruz em meu lugar, em nosso lugar. Nós não temos palavra que possa, ó grande Deus, resumir o nosso sentimento de gratidão. Senhor, eu oro pela igreja do Senhor na terra, eu oro pela família constituída, eu oro pelos enfermos que sejam curados, eu oro pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, por seus governantes. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.